E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui questões relacionadas ao assunto proporção, razão e proporção. Essas são questões aqui dos concursos anteriores da PM. Então vamos lá, questão 19 de uma das provas aí, ó. Uma loja colocou à venda 80 peças do tipo A e 40 peças do tipo B. E após uma semana havia vendido um quarto das peças do tipo A e 2/5 das peças do tipo B. Em relação ao número total de peças colocadas à venda, o número de peças que não foram vendidas nessa semana representam... Então veja aqui, as respostas estão em fração e vamos ver aqui algumas informações no enunciado. Olha só. Então foram vendidas aqui 80 peças do tipo A e 40 peças do tipo B. Então o total de peças A mais B é 40 mais 80. Vamos colocar aqui, ó. Peças do tipo A são 80. Peças do tipo B são 40. E aí você tem A mais B, né, que é o total de peças, A mais B, deu um total aí de 120 peças. Tudo bem? Então essas são as informações iniciais. Olha só, vendeu aqui em uma semana um quarto das peças do tipo A. Um quarto de quanto? Um quarto de 80. Vamos calcular aqui, ó. Um quarto de 80. Assim que a gente calcula um quarto de uma quantidade, a gente multiplica a fração vezes a quantidade desejada, ó. Um quarto de 80. Assim que a gente faz a conta. E aí você faz aqui, isso aqui é chamado de multiplicação de fração por um número inteiro, né? Então você multiplica o número de cima pelo número inteiro, tá? 1 vezes 80 vai dar 80. E embaixo você também multiplica, tá? Qualquer número inteiro você transforma ele em fração colocando o 1 aqui embaixo, no denominador. E aí você multiplica 4 vezes 1. 4 vezes 1 dá 4. E finalmente você resolve essa divisão, ó. Lembrando que fração é uma divisão. Representa uma divisão. 80 dividido por 4 é igual a 20. Então foram vendidas aí 20 peças do tipo A. E a outra informação é o seguinte, ó, 2/5 das peças do tipo B foram vendidas. Então vamos ver aqui, representar essa quantidade, ó, essa parte do todo, o todo das peças B é 40 e foi vendido aí, ó, 2/5. Então 2/5 de 40, o cálculo é o mesmo que a gente fez anteriormente com a peça do tipo A. Numerador multiplica o número inteiro aqui, 2 vezes 40, 2 vezes 40, 80, e dividimos por 5 vezes, quando não tem nada aqui embaixo, colocamos o 1, e 5 vezes 1 dá 5. Portanto, nós temos aqui, ó, 80 dividido por 5, que é igual a 16. Ah, mas como você fez tão rápido assim? Eu divido por 10 e multiplico por 2. Aí eu tenho o resultado rapidamente de cabeça. Então, 80 por 10 seria 8, mas como é metade de 10, então é o dobro de 8, 16. Muito bem, então foram vendidas aí, ó, o número total de peças colocadas à venda. Total de peças colocadas à venda está aqui, peças A mais peças do tipo B, são 120. E foram vendidas aí, ó, 20 mais 16, ou seja, 36 peças vendidas. 36 peças vendidas. Tá? E quanto representa essas peças vendidas do total? 120. Então vamos fazer a conta aqui, ó. O total é 120 e 36 representa quanto do total? Vamos ver aqui. Deixa eu pegar uma cor azul aqui, voltar para a cor azul. Então você tem aqui 36 peças em 120, que é o total. Então vamos simplificar essa fração, descobrindo a fração irredutível, né, que representa essa mesma quantidade, uma fração equivalente, só que na forma irredutível. Então veja, 36 é divisível por quanto? Né? Qual o maior divisor de 36 e do 120 ao mesmo tempo?
Você não precisa saber isso de cara, você pode ir simplificando aí de 2 em 2 ou de 6 em 6, tanto faz. Ó. Por exemplo, eu sei que 36 é divisível por 6 e 120 também. Mas eu sei também ó, que o 36 eu consigo dividir por 12. Então, ó, se eu dividir o 36 por 12, o que eu estou fazendo? Eu estou simplificando a fração, tá? Estou dividindo aqui em cima por 12 e aqui embaixo também vou dividir por 12. E aí a gente vai obter o quê? Uma fração equivalente, ó. 36 dividido por 12 dá 3. 120 dividido por 2 dá 10. Então o que a gente acabou de calcular aqui, na verdade, foi a quantidade de peças que foram vendidas, mas a gente quer saber mesmo as peças que não foram vendidas. Tá? Então, ó, o número de peças que não foram vendidas nessa semana representam... Então, se a quantidade que foi vendida é 3 décimos do total, certo? Vai faltar quanto aqui? Então, você imagina, ó, o todo, você tem aqui, como eu dividi em 10 partes, né? Como se tivesse pegado o todo e dividido em 10 partes. Então, se você juntar as 10 partes, você vai ter o inteiro. Então, isso aqui vai ser igual a quantidade de peças vendidas mais a quantidade de peças não vendidas. Perceba que é uma parte do total de peças, que são 10, né? 10 partes. Então, ó, de 3 para 10 restam 7 décimos do total. Então, aqui foram vendidas, aqui não vendidas. Então, não vendidas, 7 décimos, alternativa letra B. É isso aí, ficamos por aqui. Até a próxima questão. Aqui está a questão 20 de uma outra prova, olha só, do concurso da PM. Um carro parte da cidade A em direção à cidade B e após percorrer 1/8 da distância entre as duas cidades, passa pelo primeiro pedágio. Percorre mais 1/5 da distância entre as duas cidades e passa pelo segundo pedágio. Se a distância entre o segundo pedágio e a cidade B é de 459 km, então a distância percorrida entre a cidade A e o primeiro pedágio em quilômetros é... Bom, então vamos entender o problema. Olha só, você tem aqui um percurso a ser percorrido, né? Que vai da cidade A até a cidade B. Então você tem aqui a cidade A e aqui no final a cidade B. A distância entre a cidade A e a cidade B, ó, vamos ver aqui, ó. Na verdade, não temos a distância total, né? Então, temos aqui a distância entre o segundo pedágio e a cidade B. Então, vamos verificar aqui do começo, a cidade A em direção à cidade B, após percorrer 1/8. Então, vamos fazer o seguinte, ó, aqui é a distância total. Você imagina essa distância dividido aqui, ó, ao meio. Depois, divide ao meio de novo. Certo? E cada uma dessas você divide ao meio. Então, você tem aqui, ó, 1/8. Então, isso aqui é 1/8 do percurso. Ele chegou aonde? No primeiro pedágio. Primeiro pedágio. Aqui, ó. Depois, o que acontece? Percorre mais 1/5 da distância entre as duas cidades. 1/5 seria o quê? Você pegar essa distância toda aqui e dividir, ao invés de dividir aqui em 8 partes, você dividir apenas 5 partes, tá? Não vou fazer isso agora, mas imagine que seja aqui, ó. 1/5 seja aqui. Então, o segundo pedágio está aqui, 1/5 do percurso. O segundo pedágio, mais ou menos aqui, 1/5 do percurso. Tá? O que mais que a gente tem aqui? É o seguinte, a distância entre o pedágio, o segundo pedágio e a cidade B, né? Então, essa distância daqui até aqui é exatamente 459 quilômetros. 459 quilômetros. E a pergunta é, qual é a distância de A até o primeiro pedágio? Da cidade de A até o primeiro pedágio. Então, para isso, precisamos descobrir, né, quanto vale esse pedacinho aqui, ó. 1/5. Né? 1/5 e 1/8.
Então você tem aqui o seguinte, vamos chamar essa distância total de x ou de d, tanto faz, é só uma letra para a gente representar um valor desconhecido, tá? É uma incógnita. Então a distância total aqui vamos chamar de d. Tudo bem? Então você tem 1/4 de d, aliás, 1/8, né? 1/8 da distância total, mais 1/5 da distância total, certo? Aqui, ó, 1/8, ok? Mais 1/5. Então você tem, e depois mais essa distância ali, que é 459 quilômetros. Quando você juntar tudo isso aqui, você vai ter o que? Finalmente, a distância total, que é d. Então você tem, ó, parte da distância, mais outra parte da distância, mais essa parte da distância, você tem a distância total. Então aqui virou o quê? Uma equação do primeiro grau, tá? É uma proporcionalidade direta, por isso que eu classifiquei como sendo razão e proporção, mas aqui apareceu uma equação do primeiro grau que tem uma incógnita, a distância, que é o que a gente quer calcular. Então aqui no meio apareceu uma soma de frações, tá? Vamos juntar as letrinhas, ó, d com d, eu tenho 1/8 mais 1/5. Existem várias formas de fazer esse cálculo, tá? Tem um método fácil e rápido, que é o que? Você multiplica, vamos fazer aqui sem as letras, tá? Só as frações, ó, 1/8 mais 1/5. Como que você faz esse cálculo? Multiplica os denominadores, 8 vezes 5, 40. Na verdade, o que estamos fazendo é transformando frações equivalentes, né, com o mesmo denominador, aqui no caso 40. Em cima você vai ter 1 vezes 5, 5, multiplicando cruzado, tá? Esse com esse, mais 8 vezes 1, que é 8. Então você tem aqui 5 mais 8 é 13. 13/40. Essa é o valor dessa soma aqui, ó, a distância, essa distância, certo? Esse pedaço, mas esse pedaço eu tenho 3/40. Então vamos voltar para o nosso cálculo, montando a conta aqui, ó, 13/40 da distância mais 459, isso aí é igual a distância total. Esse valor aqui, ó, você tem que juntar com esse daqui, tá? Então, letra para um lado, número para o outro. Então, vou fazer o seguinte, ó, colocar letra para o lado, letra para o outro. De um lado vai ficar o 459, do outro lado vai ficar a continha do D menos esse daqui, que é positivo, muda de lado, fica negativo. Só que eu vou escrever as letras do lado esquerdo, tá? Então, vai ficar assim, ó, distância, que era positiva, né? Menos 13/40 da distância. Isso aí vai ser igual a 459, tá? Dá no mesmo, tá? Se eu tivesse passado isso aqui para cá, a conta ia ser a mesma. Agora aqui eu tenho 1 inteiro, né? Uma distância inteira para tirar 13/40. Então, como é que você faz esse cálculo? Você pode fazer da mesma forma que foi feito aqui anteriormente, ó. Então, vou montar aqui só com os números para ficar mais simples, ó. 1 menos 13/40. Então, você faz como? Transforma isso aqui em fração, colocando 1 embaixo. Multiplica os denominadores. 40 vezes 1, 40. 1 vezes 40, 40. Menos, então o sinal aqui é menos. 1 vezes 13, 13. Resolve a conta aqui no numerador. 40 menos 13 vai dar 27. Então, você tem 27 sobre 40. Isso aqui é a parte da distância que nos resta. Então, vamos continuar o cálculo aqui do ladinho. Então, você tem aqui 27/40 da distância vai ser igual a 459. O 40 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, você tem aqui 40 vezes 459. Vamos ver quanto dá esse cálculo aqui, ó. Vou fazer aqui do ladinho, aqui, ó. 459 que multiplica 40. Baixa o 0, 4 vezes 9, 36, vai 3. 4 vezes 5, 20, com mais 3, 23, vai o 2. 4 vezes 4, 16, com mais 2, 18. Então, vai dar 18.360. Então, 27 vezes a distância é igual a
18.360, que foi o valor aqui, ó, 40 vezes 459. O 27 está multiplicando, vai passar dividindo aqui, ó. Então, você vai ter que a distância é igual a 18.360 dividido por 27. Vamos fazer esse cálculo. Fazer essa conta aqui do lado aqui, ó. Vou mudar de cor, né? Fazer essa conta aqui, ó. Então, você tem lá 18.360 para dividir por 27. A gente poderia, se quisesse também, ó, já dar uma simplificada aqui, tá? Dá para dar uma simplificada, reduzir aqui essa fração para ficar mais fácil a divisão, tá? Você poderia fazer isso também, ó. Porque aqui é divisível por 9 e o de cima também. Então, aqui por 9 ficaria 3, que é bem mais simples de fazer a conta. Aliás, vamos reduzir essa fração aqui, tá? Dividir embaixo por 9 e em cima também. Então, estamos reduzindo a fração, ó, uma fração equivalente com valores menores. Então, embaixo vai ficar 3, né? 3 vezes 9, 27. E em cima, vamos fazer a continha aqui com o 9, tá? Então, aqui, ó, esse número dividido por 9. 18 por 9 dá 2. 2 vezes 9, 18. Para 18 sobra nada. Abaixo o 3. 3 não dá para dividir por 9. Põe o zerinho e abaixa o 6. 36 por 6. 36 por 9 vai dar 4. 4 vezes 9, 36. Para 36 sobra nada. Abaixa o zerinho. E aí, zerinho aqui também. Então, você tem 2040 vezes 9. Vamos tirar a prova real? Tirar a prova real, ó. 2040 vezes 9 vai dar quanto? Tem que dar aquilo lá. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 4, 36. Vai o 3. 9 vezes 0, 0. Com mais 3, 3. 2 vezes 9, 18. Exatamente. Então, você tem aqui 2040 dividido por 3. Olha como ficou mais simples a nossa conta, ó. 2040 dividido por 3. Dá para fazer de cabeça aqui? Deixa eu ver. Acho que não. Vamos montar a conta aqui. Vamos montar a conta. Deixa eu usar uma outra cor aqui para não confundir. Fazer bem aqui nesse espacinho aqui, ó. Vou tentar ser mais organizado, tá? Que eu estou fazendo aqui de baixo e pronto. Eu não fiz a resolução antes. Estou fazendo aqui na hora com vocês, tá? Mas eu vou tentar fazer mais organizado da próxima vez. Então, vamos colocar a conta aqui, ó. 2040 dividido por 3. 20 por 3 vai dar 6, porque 6 vezes 3, 18. Sobra 2 para 20. Abaixo o 4. 24 por 3 dá 8. 8 vezes 3, 24. Para 24, nada. Baixa um 0, vírgula. Então, ó, a distância aqui deu 680. 680 é a distância total. Olha aí, ó, 680 quilômetros é a distância total do percurso inteiro, tá? E como ele quer saber, ó, a distância entre o primeiro pedágio e a cidade A, ou seja, essa distância é 1/8 do total, tá? O total a gente vê aqui, ó, é 680, a distância total de A até B, tá? Então, de A até o primeiro pedágio é 1/8 desse valor. Então, vamos fazer aqui em cima, ó, calcular 1/8 de 680. Ora, calcular 1/8 de qualquer coisa é dividir essa qualquer coisa por 8, tá? Então, vamos fazer essa divisão aqui, ó, 680 dividido por 8. Fazer aqui embaixo, ó. Espero que você não tenha se perdido aí nessa confusão que eu estou fazendo aqui na tela, né? Que eu estou anotando, fazendo conta tudo quanto é canto aqui, mas não tem problema não. 68 por 8 dá 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 é 64. Para 68 sobra 4, baixa o 0. 40 por 8 dá 5. Olha aí, 85 quilômetros é a distância da cidade A até o pedágio, até o primeiro pedágio. Aqui, ó, 85 quilômetros. Alternativa letra C. É isso aí, rapaziada. Vamos fazer mais um aqui, mais uma questão desse mesmo assunto aqui. Muito bem, ó, última questão aqui desse vídeo. Vamos fazer outras videoaulas, tá? Mas para não ficar muito longo, vamos resolver só mais uma. Em um armário, a razão entre o número de gavetas vazias e o número de gavetas ocupadas é 1/9. Então, você tem aqui, ó, vazias e ocupadas. Vamos colocar aqui, ó.
a razão entre o número de gavetas vazias, ou seja, você pega o número de gavetas vazias e divide pelo número de gavetas ocupadas. Vamos colocar, isso aqui parece um zero, né? Vamos colocar assim, ó, ocupadas. Pronto, é um O, tá? Essa razão aqui é igual a 1/9. Muito bem. Após se esvaziarem duas gavetas que estavam ocupadas, a razão entre o número de gavetas vazias e o número de gavetas ocupadas passou a ser 1/5. Então, você tem o total de gavetas vazias e ocupadas, tá? E aí, o que acontece? Na nova aqui, ó, você esvaziou duas gavetas que estavam ocupadas, certo? Após se esvaziarem duas gavetas que estavam ocupadas, a razão entre o número de gavetas vazias e o número de gavetas ocupadas passou a ser 1/5. Então, ó, se você tinha uma quantidade de gavetas vazias e você esvaziou mais duas gavetas, então você vai ter o que você tinha antes mais 2. E o contrário vai acontecer com as ocupadas. Se eu tinha um número de ocupadas e eu esvaziei duas. E essa nova razão aqui é de 1/5. Beleza? Então, você tem aqui, ó, duas equações, tá? E ele quer saber, ó, sendo assim, o número de gavetas ocupadas nesse armário passou a ser... Então, ele quer saber o O. Quanto vale o O? Então, se, por exemplo, vamos colocar aqui nessa primeira proporção aqui, ó, O vezes 1 dá O, tá? Estamos isolando o O, a letra O aqui, ó. Então, O vezes 1, que é O, é igual a 9 vezes o número de gavetas vazias, tá? Ocupadas é igual a 9 vezes vazias. Então, eu vou pegar aqui, ó, e substituir o número, a letra O, por isso daqui. Para ficar mais rápido, ao invés de isolar o O, eu posso isolar o V, tá? Ou eu posso pegar essa nova equação, aqui, essa outra equação, e isolar o V aqui nessa e substituir nessa aqui para ficar mais simples, tá? Então, é isso que eu vou fazer, ó. Então, eu vou pegar o seguinte, vou isolar a letra V nessa proporção aqui. Então, multiplica cruzado, ó, isso aqui está dividindo, passa para lá multiplicando. Esse 5 está dividindo, passa para cá multiplicando. Então, você tem o 5 que vai multiplicar tudo que estava aqui, ó, ou seja, o V mais 2. E do outro lado, você tem isso aqui vezes 1, ou seja, o próprio O menos 2. Distributiva da multiplicação, 5 vezes V, 5V, mais 5 vezes 2 dá 10. E do outro lado, O menos 2. O 2 está... deixa aqui mesmo, a gente está isolando o V, né? Então, vamos deixar aqui, ó. Deixa o 5V aqui, passa o 10 para lá, para o outro lado. Então, menos 2, o 10 era positivo, fica negativo. Então, você tem 5V é igual a ocupadas, né? Menos 2 com menos 10 dá menos 12. E, finalmente, ó, o 5 está multiplicando, vai passar dividindo isso tudo aqui, ó. O ocupadas, menos 12, tá? Então, 5 passou dividindo. Esse aqui é o V. Então, eu venho aqui na primeira equação aqui, ó. E no lugar do V, a gente coloca tudo isso que está aqui embaixo, ó. Então, você tem... Vou colocar aqui, ó. O, que é igual a 9, que multiplica o quê? Multiplica O menos 12. Isso aí dividido por 5. Tá? Aqui já vai sair direto o número de ocupadas, ó. Propriedade distributiva, novamente. 9 que multiplica O. Você tem 9 vezes O dividido por 5. Tá? E 9 que multiplica menos 12. Você vai ter um número negativo. 9 vezes menos 12. Se fosse 10 vezes menos 12, seria 120. Como é 9, você tem que tirar 12 uma vez. Então, vai ficar 108. Então, você tem 108 dividido por 5 também. Agora, letra para um lado, número para o outro. Tá? Então, você tem aqui, ó, 9/5 de O. Aí, você vai ter aqui o seguinte. Deixa eu organizar aqui, fazer aqui do lado aqui, ó. Então, a continuação aqui, tá? Então, você tem uma vez, né, um número de ocupadas aqui. Esse 9/5 vai vir para cá. Sinal negativo, estava positivo, fica negativo.
E do outro lado eu tenho 108 dividido por 5. 1 menos 9 quintos, já vimos como é que faz essa conta, né? Vamos fazer aqui, ó, aqui embaixo. 1 inteiro menos 9 quintos tem aquele método mais rápido que é assim, ó, transforma isso em fração, multiplica aqui embaixo, 1 vezes 5, 5, multiplica cruzado, ó, esse vezes esse, ou seja, 1 vezes 5 dá 5 menos, mantém o sinal, e 9 vezes 1, 9 vezes 1 dá 9. Então você tem aqui, ó, 5 menos 9 vai dar menos, 5 menos 9 vai dar quanto? Menos... Ai, caramba, esqueci aqui. Menos 4, desculpa. Menos 4 quintos, tá? É que eu acabei de me atentar aqui, ó. Que aqui o sinal é negativo, tá? Então aqui continua negativo. Beleza? Então aqui deu 5 quartos. Essa conta aqui, 5 quartos do número de ocupadas. 5 quartos negativos, tá? Vezes o O. E do outro lado, nós temos menos 108. Vixe, que letra horrível, peraí. 108 quintos. Pronto. Aí o que acontece, ó? Você tem os 5 dividindo aqui, 5 dividindo aqui. Você pode o quê? Cortar esse 5, né? Porque é como se passasse o 5 que está dividindo, passa multiplicando, cancela com esse. E vice-versa. Mesma coisa com sinal, ó. Sinal é menos aqui, menos aqui. É como se tivesse o menos 1 multiplicando aqui, passa para lá dividindo, menos com menos daria mais. Então é só fazer a conta normalmente aqui, ó. Isolando o O. Para isolar o O, basta passar o 4 negativo dividindo lá. Está multiplicando, passa a dividir. Então vai ficar O desse lado, menos 108 dividido por menos 4. Ora, 100 dividido por 4 dá 25. E 8 dividido por 4 dá 2. Então aqui é 27. 27 positivo. Total de gavetas ocupadas, 27 positivo. Isso aí, ó, 27 gavetas ocupadas. Porém tem um seguinte, ó. Que equação que é essa daqui? Lembra que equação é essa? É essa equação aqui antes da alteração. Então, ó, essa equação aqui era antes. Então, esse valor que a gente encontrou aqui, ó, foi antes de esvaziar duas ocupadas. Então, antes de esvaziar duas ocupadas, nós tínhamos 27. Portanto, agora, nessa nova situação aqui, o O não é 27, tem duas a menos. Tá? Portanto, alternativa, vamos colocar aqui, ó, de azulzinho. Portanto, o novo número de ocupadas, sei lá, O', vai ser 27 menos 2, ou seja, 25 gavetas. Perceba que essa questão aqui não era tão simples, né? Porque você tinha que sacar que você está usando uma situação anterior à mudança, né? De qualquer forma, você tinha que usar essa equação, tá? Porque aqui é um sisteminha com duas equações aqui do primeiro grau e duas incógnitas. Porém, ó, nessa primeira situação aqui foi antes de esvaziar duas. Então, a gente encontrou esse aqui, ó. Esse valor, e não esse, que a gente pode chamar de O'. Beleza? Então é isso. Ficamos por aqui. Essas questões aí foram de razão, proporção, com um pouco de equação do primeiro grau, que tem a ver com proporcionalidade. E boa sorte a todo mundo aí. Qualquer coisa, deixe no comentário aí alguma crítica, alguma passagem que você não entendeu, que a gente refaz aí e tira suas dúvidas. Grande abraço, até mais.